Glória a Deus! Alô, alô, queridos, tudo bem? Tadel Online. Você pode estar compartilhando conosco, assistindo esse Tadel. Eu sei que vai ser bênção, mas o que nós desejamos, é claro, que você esteja presente aqui no Tadel presencial, em todos os nossos núcleos. Hoje nós temos diversos Tadéis, né? Aqui na sede, na Duque de Caxias, 488A, Praça 14, lá em Iranduba, Pioreni, enfim, em Cidade Nova, né? Vai me lembrando aí, quem mais? Puraquequara, Tarumã, enfim, nós temos diversos Tadéis e multiplicamos os Tadéis para melhor atender a todos os irmãos, que locomoção dos nossos irmãos. Vamos lá. Eu quero ministrar uma mensagem aqui que eu nessa tarde que eu gostaria de ministrar lá na imersão. Talvez eu vá ministrar, não sei, mas o título dessa mensagem é toda vez que eu falo Onesíforo. Minha esposa falou, treina esse nome, tá ao vivo. Onesíforo é uma boa sugestão para colocar seu filho do Onesíforo. Geração Onesíforo, a geração que se incomoda com o próximo. Interessante. Nós vivemos uma geração que não está mais se incomodando com o seu próximo. E a gente sabe que uma igreja que quer crescer, um ministério, ele tem que realmente ter um povo que se preocupe com o seu próximo. Não basta dizer, vamos crescer, mais um aqui, mais uma pessoa chegou na nossa igreja, glória a Deus, que bênção, seja bem-vindo em nome de Jesus, né? Nós te amamos, converteu 2, 3 pessoas, 5 na igreja, aí todo mundo dá aquele grito de alegria, eufórico e tudo, mas o problema não é isso, o problema é depois disso. Será se nós realmente você vai estar se importando com essas pessoas que converteu, essa pessoa que recebeu Jesus? Como é que nós vamos fazer? Onde é que é na segunda-feira? Para onde ela vai na segunda-feira? O que ela vai fazer na segunda-feira? Então a importância da gente ter esse cuidado, da gente realmente se importar com aquela pessoa que converteu, principalmente aquela pessoa que convidou, aquela pessoa que trouxe, né, para a igreja no domingo, ou durante os cultos, as reuniões que a igreja tem presencial. Então é muito importante. O apóstolo Paulo, ele nos dá uma lição. O apóstolo Paulo, ele foi considerado um dos maiores líderes da história. Em muitos momentos de sua vida, nós deparamos com ele agradecendo o apoio dos seus discípulos em meio às dificuldades e lutas que passou. Agora, é claro, a gente vê no exemplo do apóstolo Paulo, ele agradecendo o apoio dos líderes, dos auxiliares, dos discípulos, em meio a dificuldades que ele passava. Mas qual eram as dificuldades que o apóstolo Paulo passava? As maiores preocupações do apóstolo Paulo era com as pessoas, era com as vidas. Então, ele deu a vida dele praticamente, depois que ele converteu, ele se colocou praticamente
a vida dele 100% em estar levando o Evangelho, levando o Reino de Deus, pregando a palavra, levando o Evangelho às pessoas. E, de certa forma, o Evangelho que ele ministrava, quando ele ministrava, ele também contava com pessoas, com seus auxiliares, com líderes, discípulos, que pudessem ajudar ele nessa caminhada. Por isso que ele agradecia, constantemente ele estava agradecendo. Olha o que Filipenses diz, 1:3. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração, oração por vós, em todas as minhas súplicas, e pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Olha só. Então o apóstolo Paulo, ele faz aqui uma menção: eu dou graças a Deus por vocês, porque eu, nas minhas orações, no momento do meu tempo com Deus, eu faço menção do vosso nome. Olha que o apóstolo Paulo, a gratidão e o coração dele. Ele ora por quê? Porque desde o primeiro dia, aquela que ele se propôs ministrar e levar o Evangelho, aquelas pessoas, elas estiveram junto com o apóstolo Paulo, junto com Paulo. Como é bom o discípulo estar, os discípulos, os auxiliares, estar apoiando o seu pastor no ministério, na obra, é fundamental. Agora, o papel do discipulador é fundamental para o crescimento do discípulo. Porém, precisamos entender que o discipulador não é um homem de ferro. Precisamos entender que o discipulador não é um homem de ferro. Ele também passa por muitas lutas em sua vida ministerial. Por isso que um discipulador precisa, em determinado momento, ser alguém que possa, nos momentos difíceis de seu líder, ser um com ele nas suas lutas e ministeriais. Por isso, um discípulo é alguém, olha só, um discípulo precisa em determinado momento ser alguém que possa estar ajudando o seu discipulador nos momentos difíceis, principalmente do seu ministério. Então, o discípulo não é só para ficar sugando o pastor, não. Vê aquele discípulo que só quer sanguessuga, né? Dá. Então, o discípulo tem que ter aquele determinado momento, ele precisa ajudar o seu discipulador, precisa entender como é que ele vai ajudar o discipulador. Um dos detalhes que eu acho interessante, importante, é que o discípulo, numa medida que ele está sendo trabalhado através do discipulador, ele precisa realmente ter atitude e consertar a sua vida, mudar a sua vida. Está entendendo? Espera aí, eu posso ser um discípulo melhor, eu posso ter meu caráter realmente transformado, eu posso obedecer, eu posso ser obediente, eu preciso obedecer mais o meu discipulador, eu preciso realmente fazer aquilo que o meu discipulador está determinando. Isso é fundamental, porque isso vai trazer crescimento na sua vida. 2 Timóteo 4:9, 2 Timóteo 4:9, nós vemos o apóstolo Paulo falando: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia. Tito
para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei a Tíquico a Éfeso. Então, olha só, o apóstolo Paulo aqui, me parece que ele está no momento aqui, procura vir ter comigo depressa. Me parece que ele está num momento assim, de muito desespero, mas esse desespero não é porque ele estava, não era a vida dele pessoal, é porque eu creio que tinha tantas pessoas para serem cuidadas, tinha tanta gente que precisava de um apoio espiritual, então ele sozinho não estava dando conta. Ele não estava dando conta. Por isso que ele diz, olha, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando mais o presente século, e foi para a Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Então, no momento, talvez que o apóstolo Paulo estivesse mais precisando, aí vem um camarada aí, desamparou ele, né? Esse tal de Demas, desamparou. Isso acaba acontecendo na nossa caminhada espiritual, acaba acontecendo com pessoas que a gente quer contar na obra, para cuidar das pessoas, e de repente aquela pessoa vai embora, dá uma louca nela, sei lá, e vai embora e solta, larga a obra, né? E olha que era o apóstolo Paulo que estava falando isso, tal de Demas que foi embora. Então é interessante porque, de repente, ele ficou meio aperreado, né? O Demas foi embora, vem gente, vem aqui, a obra está aqui, está crescendo, aqui está faltando discípulo, pastor, como é que eu vou multiplicar? Meu Deus, e agora? Então, por isso é importante da gente treinar os discípulos e entender que esse treinamento, esses discípulos, eles vão ser aqueles que vão ser o apoio no ministério das células, no ministério, no nosso ministério. Agora, outro discípulo que não aparecia tanto, mas foi fundamental nas horas de luta, foi o Onesíforo. O Onesíforo. Talvez você não tenha Onesíforo, um nome esquisito, né? Mas foi um camarada, foi um discípulo que foi fundamental, porque ele contribuiu fortemente com Paulo nos momentos mais difíceis do seu ministério. Onesíforo contribuiu fortemente com o apóstolo Paulo nos momentos mais difíceis. Ai, como é bom, irmãos, quando a gente está naqueles momentos difíceis, né, de lutas, guerras, a gente tenha discípulos do nosso lado que vai realmente contribuir, nos apoiando. O que ele fez? Ele fortaleceu Paulo nos momentos difíceis. Onesíforo fortaleceu Paulo nos momentos difíceis. Precisamos de uma geração forte de discípulos que, nos momentos mais difíceis, não venham retroceder. Então, precisamos de uma geração, precisamos formar uma geração de discípulos que no momento mais difícil não venha retroceder. Sabe isso? Discípulos, fala de discípulos biológicos também, os discípulos biológicos são os discípulos nossos também, nossos filhos, né? Nós sabemos que nós formamos nossos filhos para vencer, para ser mais que vencedores. São os nossos filhos biológicos também e os nossos filhos na fé, os nossos filhos do coração do Espírito, né? Nascido de novo na casa de Deus. Então, precisamos também formar esses discípulos, mas que sejam discípulos, não aqueles discípulos, sabe, cheio de mimimi, qualquer coisinha quer desistir, qualquer coisinha
quer chutar o pau da barraca, quer ir embora, e etc. Então a gente tem que ter cuidado. Aqui em 2 Timóteo, de 1 a 15, diz assim: bem sabes isso, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. Olha aí, o apóstolo Paulo está falando aqui o seguinte, ele está falando para Timóteo, Timóteo é um discípulo muito amado, grande discípulo, outro que foi e que deu apoio ao apóstolo Paulo, mas está falando aqui, ó, bem sabes isso, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim. Já pensou? Todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. Versículo 16: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Olha só, quanto o Onesíforo ajudou o apóstolo Paulo em Éfeso. Quem é Onesíforo? Ele foi um cristão, membro da igreja de Éfeso. Ele ficou conhecido por seu exemplo de misericórdia. O que é a misericórdia? Misericórdia é alguém que é colocar o coração na necessidade dos outros, na miséria dos outros. E misericórdia e companheirismo para com o apóstolo Paulo, porque foi relevante Deus colocar o nome de Onesíforo na Bíblia em apenas dois versos, porque teríamos que aprender com esses simples irmãos. Por que foi relevante Deus colocar o nome de Onesíforo em apenas dois versos? Porque nós precisamos aprender com esse irmão. Precisamos aprender muito com o coração que ele tinha. Bom, a visão do MDA nos leva a essa proposta: tirar os olhos um pouco de nós mesmos e amar e cuidar daquilo que Deus mais ama, que são as vidas. Pela forma com que Paulo fala da casa de Onesíforo, tudo indica que toda a sua família foi convertida a Cristo. Mas o companheirismo de Onesíforo com Paulo foi muito além. Foi muito além daquele demonstrado durante os serviços de Paulo em Éfeso. Na verdade, Onesíforo assistiu o apóstolo durante o seu período de prisão em Roma. O texto bíblico diz que Onesíforo foi até Roma e procurou por Paulo intensamente até encontrá-lo. Está escrito em 2 Timóteo 1:17. 2 Timóteo 1:17 diz o seguinte: antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado, me procurou e me achou. Então você vê o Onesíforo, quando soube que Paulo estava em Roma, ele foi lá e procurou, ele insistiu até que achou a Paulo. E quando Paulo viu Onesíforo,
quanta alegria ele sentiu, por quê? Porque ele era um discípulo de muita compaixão. Ele era uma pessoa que tinha um coração voltado para a necessidade do seu próximo. Onesífero é a geração que se incomoda com o próximo. Precisamos entender que nós não podemos falhar em deixar do melhor de Deus para a próxima geração. Quando se fala em próxima geração, eu não quero dizer daqui a 100 anos, pelo contrário, eu estou me referindo que é agora que temos que agir e não deixar que o inimigo venha arruinar a nossa geração. Então, é importante, pessoal. É agora que temos que agir. É agora que temos que estar atento, alerta. Vamos deixar o inimigo detonar a nossa geração, não. Vamos ver algumas lições que podemos aprender. Algumas lições que podemos aprender. Nas lutas, nunca fique sozinho. Algumas lições que podemos aprender. Nas lutas, primeiro, nas lutas, nunca fique sozinho. Jamais retroceder. Sempre apoiar seu líder e nunca abandonar. Olha aí, tá? A melhor coisa da vida é quando você está passando por algumas lutas e às vezes até por calúnias e acusações, e alguém está ao seu lado como líder, discípulo, discipulador, irmão, enfim, e anima você. Isso é muito gratificante para um líder. No momento das lutas, um discípulo, não é errado um discípulo chegar e, poxa, pastor, nós estamos aí, estamos juntos. Mas não é aquele discípulo incrédulo que chega, sabe, tá ruim mesmo, a coisa vai ficar feia, vai ficar de mal a pior. Meu irmão, seja um discípulo que leve também, que ajude a colocar uma porção de fé para o seu líder, não tirar a fé dele. Não seja um discípulo que vai tirar a fé do seu líder. Bom, promova ânimo. Como um líder, um pastor e um discipulador para aqueles que estão desfalecendo. Então, seja uma pessoa que vai promover ânimo. A pessoa está morrendo, desfalecendo, não chega lá e mata não, irmão. Acaba de matar não. Olha só. Olha o que a Bíblia diz, Josué 1,6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. O apóstolo Paulo também passou por sofrimentos, necessidades e ficava desanimado, mas em Jesus ele descobriu que ele podia suportar todas as coisas e sair vitorioso. Então em Jesus podemos suportar todas as coisas e sair vitorioso. Se você ama Jesus, você também pode suportar as lutas, as dificuldades. Filipenses 4,12 diz o seguinte: olha que o apóstolo Paulo fala, sei estar abatido, sei também ter abundância em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Promova a coragem, não desista, vá em frente. Você pode. Josué 1,9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Tremendo. Não temas, porque eu sou contigo. Isaías 41,10. Não temas, não te assombres, porque eu sou contigo.
eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha mão. Olha só quantas palavras de fortalecimento para a vida de um discípulo. Promova a lealdade. Um líder de caráter, promova a lealdade. Um líder de caráter fiel, íntegro, confiável, leal. Entende? Aquele que é fiel ao próximo. O que é fiel? Aquele que é fiel ao próximo, que tem palavra, sua atitude em relação a outra é definitiva, é imutável. Então, um líder leal, lealdade é um líder de caráter, é uma pessoa que realmente não vai abandonar o seu líder, discipulador. Olha só o que Ruth, capítulo 1 diz. Disse, porém, Ruth, não me instem para que te abandones e deixes de seguir, porque por onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-se-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Olha só, queridos, que coisa tremenda a atitude de Ruth, né? Ela, onde quer que tu fores, irei. Teu Deus será o meu Deus. Isso fala de uma pessoa de lealdade, de caráter. Nós temos que entender que nossos filhos, discípulos, eles têm que ter o caráter de Cristo. Ele tem que ter o caráter. Caráter é algo que vai se formando na medida que nós vamos tratando alguém que tinha um caráter manchado, e esse alguém permita-se deixar tratar e se torna uma pessoa de caráter, isso vai fazer a grande diferença. Então, quero declarar no nome de Jesus que você seja um discípulo como os discípulos do apóstolo Paulo, o Onesíforo, que foi aquele que ajudou o apóstolo Paulo nos momentos mais difíceis da vida dele. Lembrando que seu discipulador não é de ferro, seu pastor não é de ferro, e precisa do apoio de todos vocês, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você que ouviu essa palavra tremenda para nossas vidas, e você está participando agora desse Tadel Online e decidiu no seu coração entregar a sua vida ao Senhor. Eu vou fazer essa oração e você vai orar comigo, e depois você procura essa pessoa líder, alguém que te convidou, que está aí com você, e diga que você fez essa oração de entrega, tá bom? Diga-se comigo: Senhor Jesus, nesse momento eu te confesso como Senhor e Salvador da minha vida, perdoa os meus pecados e escreva o meu nome no teu livro, em nome de Jesus. Amém? Então faça isso, procure e diga que você tomou essa decisão, é a melhor da sua vida. Amém? Queridos, você que está aqui conosco, eu quero ler uma palavra aqui para nós, e em seguida nós vamos ofertar, nós vamos dar a nossa melhor oferta. Você pode semear aí onde você está, em espécie, ou se você quiser fazer uma transferência, aqui nós temos o Pix, aqui o QR Code, você pode fazer uma transferência para o Pix que está aqui, ó, ok? Então a palavra do Senhor diz assim, em Isaías
54, 2 e 3. Diz assim: amplia o lugar da tua tenda e estenda-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças, estica as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e os teus descendentes possuirão as nações e povoarão as cidades devastadas. O Senhor, Ele nos chama a ampliar, sabe, querido, ampliar aquilo que já está nas nossas mãos. Ele me desafia você. Nós podemos dar mais, ofertar mais. Eu tenho dito que quem determina o tamanho da colheita não é Deus, sou eu, é você. Se você semear pouco, você vai colher pouco. Se você semear muito, você vai colher muito. Então nós vamos estender, nós vamos ampliar, nós vamos esticar mais ainda. Ou seja, eu creio, eu posso dar mais, eu posso semear mais, eu posso semear muito mais e melhor ainda daquilo que eu tenho feito. Eu quero te desafiar agora a você fazer isso. Eu vou orar e em seguida você pode fazer a sua oferta, a sua melhor oferta. Pai, no nome de Jesus, nós queremos abençoar cada dizimista, cada ofertante, cada primiciador. Queremos declarar a tua bênção, a tua prosperidade, ó Deus, Pai, financeira na vida de cada pessoa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E eu quero só te dar alguns avisos, lembrando que amanhã nós temos célula. Sua célula vai ser poderosa, em nome de Jesus. Domingo, aliás, sexta-feira, nós temos a nossa Noite de Glória. Olha só, você que não participou da Noite de Glória presencial, na próxima esteja conosco. E domingo, 8 da manhã, às 16 e às 18 horas. Participe conosco, venha, vai ser poderoso o nosso culto de celebração. Você não pode ficar de fora.